Você tem alguma pinta ou mancha na pele que coça muito ou que mudou de cor e tamanho? Cuidado, viu? Esses são alguns dos sintomas de alerta para o câncer de pele. Vamos falar sobre os sintomas da doença e a importância do diagnóstico precoce com o dermatologista Rafael Junqueira, que é o coordenador regional em Goiás da Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Pele. Ele está aqui com a gente ao vivo. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker. Tudo bem? Eu que agradeço aí a oportunidade de falar um pouquinho de câncer de pele, que é o tumor mais comum, é o tipo de câncer mais comum que existe. E ainda nos dias de hoje a gente acaba vendo alguns diagnósticos tardios, algumas lesões que poderiam ter sido resolvidas de uma forma mais simples e o paciente acaba negligenciando um pouco o diagnóstico. Pois é, doutor. Quando que uma pessoa, então, deve se atentar aí para uma mancha, para uma pinta? Existe alguma característica específica? Sim. Qualquer lesão, qualquer pinta, qualquer manchinha que que mudou de cor, que mudou de tamanho, que as bordas da lesão se alteraram, essa lesão começou a ter sintomas, começou a coçar, começou a doer, é super importante que a pessoa procure um dermatologista. Uma outra dica importante é qualquer feridinha que não cicatriza. Então, apareceu uma espinhazinha aqui, mas essa espinha não está cicatrizando, eu achei que era um cravo, espremi, e isso não está cicatrizando, eu acordei, meu travesseiro estava sujo de sangue ali, enfim, isso também é um sinal de alerta e é extremamente importante que o paciente procure o dermato nesses casos. Certo, doutor Rafael, bom dia para o senhor. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre um pouquinho mais sobre as manchas. As manchas, aquelas que já de nascença, elas são mais preocupantes ou a gente não tem que se preocupar com elas, ou aquelas que surgem do nada são mais preocupantes? Na verdade, assim, a gente tem que preocupar com as duas, entendeu? Aquelas pintas que a gente nasce com elas, existe uma probabilidade, graças a Deus, uma probabilidade muito pequena de isso se transformar em câncer de pele, tá? Então, assim, aquela lesão que você nasceu com ela, isso não quer dizer que essa lesão não possa se transformar em uma lesão de câncer de pele. Mas a maioria dos tumores da pele, eles são tumores novos, né, que a gente chama. Não é um tumor que apareceu de uma pinta pré-existente, é um tumor que surgiu ali. O grande problema é que essas lesões novas, elas podem, o paciente acaba confundindo, às vezes com pintas que o paciente já tinha. Então o paciente chega no consultório, às vezes, e fala, essa lesão aqui eu não sei se eu nasci com ela, eu não sei se ela apareceu. Então, assim, às vezes é difícil, principalmente pacientes que têm múltiplas pintas, isso é difícil, às vezes, o paciente ter essa noção se é uma lesão nova ou se é uma lesão antiga, enfim. Então, o ideal é que a gente acompanhe tanto lesões antigas quanto lesões novas. Certo. E quais são os principais fatores de risco ali que influenciam no desenvolvimento do câncer de pele, doutor? Na verdade, assim, a gente tem vários tipos de cânceres da pele, né? A gente tem bastante tipos de tumores diferentes, então cada um tem sua particularidade. Se a gente for falar do tumor mais comum da pele, que é o carcinoma basocelular, o fator de risco mais importante é o sol. E principalmente esse sol em pacientes de pele clara. Então aquele paciente que tem pele clara, olhos claros, que não se bronzeia facilmente, aquele paciente que fica vermelho, que queima, mas não se bronzeia facilmente e se expõe muito ao sol, essa é uma combinação perigosa, entendeu? Agora, outros fatores de risco são pacientes que têm histórico familiar de câncer de pele, isso é extremamente importante que esse paciente se preocupe mais consigo, entendeu? Então, basicamente é isso. Eu acho que o fator de risco mais importante para o tipo de câncer de pele mais comum é o sol. Certo. Doutor Rafael, falando sobre as pintas, uma dúvida que acho que é corriqueira. Tem aquelas pintas que elas têm uma pequena elevação, né? Elas são mais gordinhas, assim, digamos assim. Eu até tenho algumas delas. Quando fui ao dermatologista, pedi para avaliar e estava tudo normal. Tem indicação de retirar essas pintas para evitar algum problema no futuro ou não? Essas pintas, elas são como outras, é só mesmo uma característica aí que é diferente, que ela tem essa elevaçãozinha.
Ó, na verdade é o seguinte, assim, a gente tem que preocupar com alguns fatores da pinta. Então, a gente chama de ABCD ou até ABCDE das pintas. O A significa assimetria. Então, qualquer lesão que você tem que se tornou assimétrica, é importante procurar um médico. O B significa bordas. Então, as bordas são irregulares. Isso é extremamente importante. O C significa cor. Então, lesões que mudaram de cor, lesões com múltiplas cores. O D significa diâmetro. Talvez, enfim, envolve um pouquinho isso que você está falando. Então, assim, a lesão cresceu, a lesão elevou, ficou alta. Enfim, então é importante procurar um dermatologista. E o E significa evolução. A lesão era de um jeito e ela mudou muito, ela evoluiu para uma outra forma. Então, todas essas características fazem parte do diagnóstico assim, a gente deve se preocupar e procurar um médico quando você tem alteração de qualquer uma dessas características. Então, assim, a minha lesão ela era plana e ela está gordinha, ela cresceu. Tem que procurar um dermatologista. Na maioria das vezes isso não significa nada, principalmente isoladamente, mas é extremamente importante procurar um dermatologista. Qualquer pinta pode evoluir para um câncer de pele. Isso é muito raro, mas pode acontecer. O que acontece? Todo mundo tem pinta. Algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos. E isso é inviável a gente tirar todas as pintas de todo mundo. Então, assim, a gente não vai fazer isso é impossível, entendeu? Todo paciente a gente tirar todas as pintas. Com isso, a gente diminuiria a chance de câncer de pele? Sim, tá? Mas isso é impossível. Então, o que a gente faz? A gente examina essa lesão e se essa lesão tem uma ou mais características que falam a favor de ser uma lesão propensa a desenvolvimento de um câncer de pele, é importante que a gente tire. Mas se o seu dermatologista olhou e falou, não, tá tudo bem, não tem problema, vamos só acompanhar. Acho que não tem necessidade de a gente ficar tirando aquele monte de lesão também que não tem necessidade, que não precisa, né? Certo, doutor. O câncer de pele, ele dá sintomas, o senhor já mencionou aí que às vezes pode gerar uma coceira, dor, mas esse sintoma, ele surge depois que o câncer já está num estágio mais avançado, por isso que é importante que haja um acompanhamento com o profissional? Olha, não, assim, você sabe que a maioria das lesões de câncer de pele, elas não têm sintomas. Ela não coça, ela não dói, enfim, tá? Isso é um fator a mais. É o que eu falei, o câncer de pele envolve vários fatores. E os sintomas, minha lesão não coçava e está coçando, minha lesão não doía e está doendo, eu acho que é um fator a mais para o paciente se preocupar e procurar o dermatologista, entendeu? Mas esse fator isoladamente, ele não significa nada. Não significa gravidade, não significa que aquilo é uma lesão de câncer de pele. Na maioria das vezes, esses sintomas também não significam que é uma lesão de câncer de pele, mas é um fator a mais para o paciente se preocupar e procurar um profissional. Certo. Doutor Rafael, explica pra gente um pouquinho mais sobre o melanoma. O que é? Uma particularidade? É um tipo de câncer específico? Quais as características? É um tipo de câncer de pele. Se a gente imaginar assim rapidinho, que a pele nós temos basicamente 3 camadas. Tem epiderme, que é a camada superficial, a camada do meio ali, que é a derme, e a camada mais profunda, que é a camada de gordura. E a pele a gente tem folículos de pelo, a gente tem glândulas de suor, glândulas sebáceas, enfim. O câncer de pele, ele pode se originar de cada uma dessas estruturas. Então, tem um câncer de pele que é da glândula sebácea. Tem um câncer de pele que é da epiderme. Tem um câncer de pele que é da glândula de gordura. E a gente tem um melanoma, que é um câncer de pele que é do melanócito, que é da célula que produz pigmento na pele. Então, ele é um tipo específico de câncer de pele. Ele é um tumor que pode ser extremamente agressivo, tá? Mas é um tumor que, se diagnosticado em fases iniciais, ele é um tumor totalmente tratável e totalmente curável, tá? Enfim, e às vezes com um procedimento cirúrgico só se resolve o problema. O paciente não vai precisar de quimioterapia, de radioterapia. Mas o melanoma é um câncer que a gente teme, ele sim, é um câncer mais agressivo, que se for diagnosticado mais tardiamente, infelizmente esse paciente vai ter um prognóstico pior de doença. E muitas vezes vai ter que ser submetido a quimioterapia, radioterapia, enfim, para tratar a lesão. Então quer dizer que existem, né, vários tipos de câncer de pele, como o senhor já mencionou, e cada um, dependendo de cada estágio também, demanda um tratamento específico? Conta um pouco mais para a gente sobre o tratamento.
Exatamente, Wilker. Primeira coisa, quando um paciente chega com uma suspeita de câncer de pele, nós precisamos determinar primeiro se é câncer de pele, tá? E que tipo de câncer de pele que é, tá? Como que a gente determina isso? Fazendo uma biópsia. A gente vai tirar um pedacinho da lesão, vai mandar isso para um laboratório, para um patologista, examinar aquela lesão e o patologista vai determinar para a gente se é câncer de pele e que tipo que é. A partir daí, com esse diagnóstico na mão, é que nós vamos determinar qual o tipo de tratamento. Quando a gente está falando de basocelular, de carcinoma basocelular, que é o tipo mais comum de câncer, dentre todos os tipos de câncer, o basocelular, na maioria das vezes, ele é cirúrgico. A gente tem que operar o paciente. Hoje existem técnicas extremamente modernas. Existe uma técnica que é uma técnica americana que chama cirurgia micrográfica de Mohs, foi desenvolvida nos Estados Unidos, que é uma técnica que dá um índice de cura altíssimo, próximo de 100%, tá? Hoje em Goiânia, nós somos aí 5, 6 profissionais que já realizam essa cirurgia aqui em Goiânia, entendeu? Então, apesar de ser uma técnica avançada que poucos profissionais no Brasil fazem, aqui em Goiânia nós temos aí já alguns profissionais que fazem essa técnica. Então, assim, o tratamento do tumor depende do diagnóstico, tá? Então, primeiro nós temos que fazer o diagnóstico para depois determinar o que a gente precisa fazer. Certo. Doutor Rafael, vamos falar um pouquinho sobre prevenção. Já é a segunda vez que a gente fala sobre a questão da prevenção do câncer de pele, né, em relação à campanha Dezembro Laranja, mas hoje especificamente a gente está falando um pouco mais sobre manchas e pintas, aproveitando a sua participação com a gente. Sobre a prevenção, né, o uso de protetor solar, a gente sabe o quanto, né, faz bem, o tanto que é essencial. Agora, as pessoas que têm muitas manchas na pele, têm muitas pintas, elas têm que ter um cuidado a mais, têm que usar um protetor mais potente, têm que proteger de alguma outra forma ou não? O cuidado é o mesmo? Eu acho que o cuidado é o mesmo, né? Eu acho que todo mundo tem que se cuidar bastante, entendeu? Independente se a pessoa tem múltiplas pintas ou não, enfim, acho que todo mundo tem que se cuidar, porque a gente sabe que o sol é o fator mais importante para o desenvolvimento do câncer mais comum que existe. O que acontece é o seguinte, eu acho que, na verdade, o fator de prevenção mais importante é consultar o dermatologista, sabe? Eu acho que isso é fundamental, principalmente para essa pessoa que tem múltiplas pintas, porque o dermatologista vai conseguir fazer um diagnóstico precoce e vai tratar esse paciente, tá? Mas quando a gente, enfim, sai desse âmbito aí do médico em si, o que o paciente pode fazer em casa, eu acho que é proteção mesmo, é isso aí que você está falando, é usar um protetor solar adequado, usar hoje, assim, nós estamos chegando no verão aí, o pessoal vai muito para a praia. Então, por exemplo, hoje a gente tem essas roupas de proteção solar. Então, para a gente usar essas roupas de proteção solar, principalmente pessoas de pele clara, de olhos claros, enfim, sabe? Tentar se expor ao sol aí, mas naqueles momentos menos críticos, então até as 9 da manhã, depois das 4, 5 da tarde, mesmo assim com proteção, entendeu? E outra coisa é lembrar que a gente vai para a praia muitas vezes uma vez por ano. Os outros 360 dias do ano a gente está se expondo ao sol no nosso dia a dia. Então a gente sai do trabalho, entra no carro, toma sol, vai para casa, toma sol, enfim. Então nós temos que usar protetor solar no dia a dia. Certo. O sol, então, é o fator ali determinante, um dos fatores mais importantes, né? Mas e a parte genética? Pessoas que têm casos de câncer na família, câncer de pele, elas têm que ficar mais atentas? Sim, sem dúvida, tá? Hoje a gente sabe que o melanoma, que é o tipo de câncer de pele muito temido aí, enfim, que a gente tem que diagnosticar rápido, o melanoma tem uma característica genética importante. Então, pacientes que têm histórico familiar de melanoma devem sim procurar mais o dermatologista, devem ficar mais atentos com as pintas, enfim. Então, tem esse fator genético, é muito importante. Em tumores que já estão mais relacionados com exposição solar, aí, que é o caso do carcinoma basocelular, no carcinoma espinocelular, eu acho que o fator genético, o que é importante é que é o seguinte, meu pai teve carcinoma basocelular, porque meu pai é branco, tem olho claro, e eu também sou branco e tenho olho claro. Então, enfim, eu também preciso me preocupar mais, obviamente. Entendeu? É claro que o carcinoma basocelular, ele não dá só em pacientes de pele clara, mas esses pacientes têm um risco maior, sim, de ter esse tipo de lesão. Doutor, e existe o câncer de pele benigno e o câncer de pele maligno? Existe essa diferenciação ou não? Não. Quando a gente fala câncer, isso a gente já está se referindo a uma lesão maligna, tá? O que existem são tumores de pele benignos,
tá? Isso, enfim, é extremamente frequente você vê lesões benignas. Ah, eu tenho uma pintazinha, eu tenho um cistozinho, eu tenho um lipoma, que é um tumorzinho de gordura benigno, entendeu? Então a gente tem lesões benignas. Na verdade, a maioria das lesões de pele, graças a Deus, são lesões benignas, tá? Mas quando a gente fala câncer, esse termo é usado para lesões malignas. Certo. No caso, o senhor é dermatologista, né? Quando o senhor recebe um paciente e detecta ali que aquele tumor ele pode ser um câncer, qual que é o procedimento? O dermatologista mesmo pode fazer um primeiro tratamento, se for um caso cirúrgico, ali retirar, ou não? Ele já tem que encaminhar para o oncologista. Como é que é feito esse tratamento inicial? Não, na verdade, hoje é o seguinte, o dermatologista é um dos profissionais mais bem formados para tratar o câncer de pele, porque na residência médica a gente tem matérias específicas de oncologia cutânea. No meu caso, quando eu terminei a residência de dermatologia, eu ainda fiquei 2 anos fazendo só a parte de cirurgia de câncer de pele e a parte de câncer de pele em si, entendeu? Então hoje o dermatologista é um dos profissionais mais preparados para o diagnóstico e tratamento de câncer de pele. Obviamente, alguns tumores avançados, onde o paciente tem metástase para outras regiões do corpo, o ideal é que você tenha uma equipe multidisciplinar. Você esteja com um oncologista cirúrgico, um oncologista clínico, um radioterapeuta, enfim. Então, o ideal é que você tenha uma equipe multidisciplinar. Mas eu acredito que hoje quem mais faz diagnóstico de câncer de pele é o dermatologista. O paciente tende muito a procurar a gente, entendeu? Então, até dentro da dermatologia, a gente tem alguns dermatos que são mais especializados em estética, que são mais especializados em câncer de pele, enfim, a gente tem muito isso, são subespecialidades, tá? Até que em Goiânia, hoje, a gente tem 6, 7 profissionais aí que fazem essa técnica que eu me referi, que chama cirurgia micrográfica de Mohs, que é uma técnica americana para o tratamento de câncer de pele. E desses profissionais, a gente tem um oncologista e todos os outros são dermatologistas, entendeu? Então, o dermatologista, sim, é um profissional hoje preparado para fazer diagnóstico e tratamento dos tumores malignos da pele. Tá ótimo, doutor Rafael Junqueira. Obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por nos trazer informações tão importantes a respeito desse problema que é muito comum e que merece a nossa atenção. Parabéns pelo tema aí, enfim, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Até uma próxima oportunidade, então.